Capítulo 259, Crescimento. 9. Só para te lembrar, você só pediu a minha ajuda para arranjar o encontro. Todo o resto depende de você, então não reclame se der errado. Atran deixou as coisas claras primeiro. O encontro com a pela mesa foi difícil de se arranjar e eles até demoraram para dar uma resposta. No começo, ele achou que tinha falhado, mas de repente recebeu uma resposta positiva, o que o deixou surpreso. Pela mesa era um grupo misterioso e normalmente teriam rejeitado o pedido de um jogador que não era nenhum ranker. Atran sabia que essa também era uma oportunidade para ele. Como ele era um mercador comum, era uma grande honra entrar em contato com a pela mesa. Não muito tempo depois, boatos se espalhariam e o nome do mercador que arranjou esse encontro chegaria nos ouvidos de mais pessoas. Porém, ele estava preocupado com o que Yonvou faria se as coisas não dessem certo. Atran tinha medo de Yonvou depois de vê-lo acabando com o dragão vermelho. Yonvou simplesmente fez um aceno com sua mão como se estivesse dizendo para Atran não se preocupar. Atran segurou o suspiro que estava tentando escapar de seus lábios e puxou um cristal de um subespaço. Depois que ele deu alguns passos para trás, o cristal quebrou e uma luz azul apareceu. Era um artefato de uso único que deixava bem claro que Yonvou só tinha uma chance de se encontrar com eles. A luz girou e se espalhou enquanto o cenário ao redor deles mudava. Agora eles estavam em uma floresta. A sensação de uma brisa fresca os atingiu. Atran olhou ao redor com uma expressão incrédula, mas Yonvou estava calmo. Ele já estava acostumado com isso. É um mundo ilusório. Era igual ao que Bran tinha criado na Floresta dos Demônios e a habilidade envolvida em criar uma ilusão assim com um único cristal era incrível. Diferentes animais se reuniram ao redor da pedra em que Yonvou se sentou. Espécies diferentes de pássaros voavam por cima de sua cabeça e raposas e cervos corriam pelo lugar. Nenhum deles eram animais normais. Ou eram maiores do que o normal ou emanavam uma aura mágica. Eram criaturas que seriam difíceis de se encontrar até mesmo no 11º andar. As árvores se curvaram e o chão tremeu, uma sombra gigante apareceu. Um lobo branco enorme que tinha mais de 5 metros de altura olhou para Yonvou da floresta. Era uma besta lendária chamada Lobo Branco. Uma garota estava sentada de pernas cruzadas na cabeça dele. Uau, que lindo! Faz tempo que não vejo um lobo branco. Nike e Nemesis, que estavam dormindo dentro da pedra filosofal, acordaram e murmuraram entre eles. O lobo branco era tão formidável quanto as 4 bestas lendárias. Era parecido com a Gumil de Anastasia, que Yonvou viu no distrito de entretenimento. O lobo branco deu uma pequena risada, como se tivesse lido os pensamentos de Nike e Nemesis. A garota acariciou a cabeça do lobo branco. Ela tinha um cabelo castanho avermelhado que batia na altura do ombro e usava uma máscara de madeira em seu rosto, mas os olhos por trás dela eram impressionantes. Atran ofegou involuntariamente quando a viu. Ele achou que seria uma erva daninha ou uma flor silvestre, mas era alguém muito mais impressionante. Frésia. A mestre da pela mesa tinha vindo em pessoa. Frésia virou-se para eles, seus olhos examinando Atran. Ela não disse nada, mas Atran entendeu a expressão em seus olhos intensos. Não diga nada. Atran concordou com sua boca calada. Ele acalmou seu coração acelerado. Parecia que Frésia não queria que Yonvou soubesse de sua identidade. Atran estava curioso para saber por que a mestre tinha vindo pessoalmente. Ela não gostava de sair e estava mais envolta em mistério do que o resto da pela mesa. Quando pensou que estava tudo bem, Yonvou fez seu coração quase parar de novo. Eu não sabia que a mestre da pela mesa viria. Atran ficou petrificado. Ele não achou que Yonvou reconheceria Frésia. Ela ficou em silêncio por um momento. Frésia estreitou os olhos enquanto observava Yonvou. Apesar de ela ser um holograma, parecia que Yonvou estava espiando sua mente. Era um olhar parecido com o do rei marcial ou da médium psíquica, que rapidamente decidia se você era um inimigo ou um aliado. Frésia pulou de cima da cabeça do lobo branco e aterrissou no chão, a grama macia abafou o som. Pode recuar por enquanto.
O lobo branco esfregou sua cabeça nos braços de Frésia e lentamente se afastou. No entanto, ele continuou a observá-los, desconfiado que Yonvou poderia tentar ferir sua mestra. É um prazer conhecê-lo. Você queria falar conosco? Frésia deu uma reverência educada. Ela estava curiosa para saber como Yonvou sabia dela, mas não disse nada. Ela estava aqui para fazer negócios. Ela está implicando que pode descobrir como eu sei dela a hora que quiser. Então essa é a mestre da pela mesa. É difícil de se dizer o que se passa pela cabeça dela e Yonvou estava de máscara como Frésia, então também era difícil de ler sua expressão. A maioria das trocas feitas com a pela mesa são feitas anonimamente. Quando precisam se encontrar, os membros da pela mesa mantêm seus rostos escondidos com máscaras. Só a líder, Frésia, conhece suas identidades. Obviamente, a identidade de Frésia é um segredo também. Tudo o que se sabe sobre ela é que ela nunca sai do mundo ilusório e que ama animais mágicos. Até seu nome pode não ser real. Frésia sabe que todos têm curiosidades sobre ela, mas ela nunca se revelou. Eu descobri sua verdadeira identidade depois, mas sempre acho difícil de se conversar com ela. Ela sempre responde friamente todas as minhas piadas. O que posso fazer para derreter essa Ajuma princesa de gelo? Yonvou ficou sabendo da pela mesa quando estava se preparando para desafiar o 50º andar. A pela mesa havia mostrado interesse em patrocinar a Artea e Yonvou aceitou a oferta na hora. Era bem comum associações patrocinar clãs famosos para espalhar seus nomes e elas também acabavam ganhando parte das recompensas. A Artea já tinha sido patrocinada por várias associações e ele acreditava que a pela mesa seria só mais uma associação normal como as outras. Porém, a quantia do patrocínio foi muitas vezes maior do que a quantidade que a maioria das associações podiam pagar, então Yonvou percebeu que a pela mesa não era uma associação normal. Esse foi o ponto em que a Artea realmente começou a alçar voo. Com os fundos da pela mesa, eles conseguiam comprar artefatos que não podiam antes e reestruturaram suas finanças. Mais tarde, ele descobriu que a pessoa que decidiu oferecer patrocínio foi a própria líder da associação. Os membros de Artea ficaram curiosos. Por que a pela mesa os apoiaria? Algumas associações pediam uma compensação igual ao que patrocinavam, então havia conflitos ocasionalmente entre eles e os clãs, mas a pela mesa não pediu por nada em troca. Era como se eles só quisessem que Artea subisse os andares. Mesmo depois da queda de Artea, a pela mesa ainda estava lá quando só a sombra de Artea restou e eles só acabaram com seu patrocínio quando Yonvou se preparou para a última batalha. De certo modo, eles recuaram quando Yonvou precisava mais deles, mas seu irmão ainda era grato. Eles permaneceram mesmo depois que sua namorada e companheiros o deixaram. Até o fim, eu nunca descobri qual era o objetivo da pela mesa. Mas uma coisa é certa. Frésia só aparece quando ela tem certeza de que um governante da torre ou alguém que tem potencial para ocupar essa posição surge. Só aqueles que estavam no mesmo nível dos 9 reis conheciam Frésia e foi por isso que ela se mostrou agora. Ela me considera no mesmo nível do Yonvou. Yonvou achou que mesmo que ele não entrasse em contato com eles primeiro, a pela mesa teria contatado ele eventualmente. No entanto, eles provavelmente esperariam até que ele estivesse perto do 50º andar, como fizeram com Artea. Isso não seria um problema se ele ainda pretendesse continuar sendo um jogador solo, mas como tinha decidido criar um clã, ele precisava do patrocínio deles desesperadamente. Além disso, ele estava feliz de ver a pessoa que ajudou tanto o seu irmão. Sim, posso perguntar por quê? Estou planejando criar um clã. Ouvi um boato dizendo que a pela mesa patrocina alguns clãs. Você está dizendo que quer que patrocinemos o seu novo clã. Se possível, você sabe como decidimos quem patrocinar. Fiquei sabendo que vocês mesmos vão atrás da pessoa, isso mesmo. É verdade que algumas pessoas entram em contato conosco assim, mas a maioria delas vocês as rejeitam. Frésia concordou. Então você deve saber a sua resposta. É mesmo? Então acho que não tem nada que eu possa fazer.
Obrigado por se encontrar comigo. Yonvou assentiu com indiferença, como se já estivesse esperando pela resposta. A pele ao redor dos olhos de Fresia se enrugou quando ouviu o que você está fazendo. Dessa vez, Yonvou inclinou sua cabeça como se não tivesse entendido. Eu pedi e você recusou, não foi? Acho que já terminamos. Fresia encarou Yonvou com olhos imóveis. Ela não conseguia dizer o que Yonvou estava pensando. A maioria das pessoas tentaria persuadi-la ou pelo menos pedir para pensar de novo no assunto. Ele estava achando que ela poderia se interessar de repente se agisse assim. Porém, Fresia investigou Yonvou antes disso e ela sabia que ele não era tão simples assim. Apesar de sua reputação como acumulador ser tão terrível que os jogadores o descreviam como um cão selvagem faminto por sangue, Fresia discordava. Sim, ele era violento, mas também era estratégico e paciente. Ele era uma pessoa determinada que agarrava sua presa só no momento certo e sabia quando avançar e recuar. Seu julgamento era bom. Ele também estava crescendo rapidamente e tinha o apoio da tribo dos Unchifres. Ela acreditava que ele não era do tipo de pessoa que tentava fazer jogos infantis assim como ela o viu com seus próprios olhos. Fresia decidiu voltar atrás. Ainda podemos conversar mais um pouco, o que acha? Fresia perguntou casualmente e Yonvou voltou a se sentar em silêncio. Seus olhos eram tão difíceis de se ler quanto seu próprio rosto sem expressões, mas Yonvou não queria nada muito complicado. Se as coisas dessem certo, seria ótimo, se não, ele continuaria em frente. Ele só queria um contrato justo com a pela mesa e não tinha a intenção de ser controlado por um patrocinador. E de qualquer forma, ele planejava pagá-los de volta eventualmente. Yonvou imaginou que a líder da pela mesa entenderia o caminho que ele estava tomando. Se Fresia estava procurando pelo futuro rei da torre, ela não o deixaria ir tão facilmente. Yonvou disse que ela estava procurando por algo em específico entre as pessoas que tinha potencial para ser rei. Ele estava certo e Yonvou encarou os olhos de Fresia. Quero fazer algumas perguntas. Vá em frente. Fiquei sabendo que você recebeu alguns dos espaços de armazenamento da Rainha do Verão. Por que está pedindo nosso patrocínio se tem todo esse dinheiro? Yonvou estalou a língua. Ele não tinha contado nem aos irmãos Xiongran que tinha recebido alguns dos entregas como recompensa, porque achou que nada de bom aconteceria se revelasse essa informação. Era óbvio que teria uma quantidade astronômica de dinheiro nos subespaços da Rainha do Verão e muitas pessoas ficariam interessadas. Porém, Fresia perguntou de um jeito que fazia parecer que isso já era sabido por todos. Isso só mostrava como a pela mesa tinha boas conexões. Yonvou concordou com um aceno de cabeça, não planejando esconder nada. Eu não estou com dinheiro. Sua resposta inesperada fez os olhos de Fresia se arregalarem. O quê? Eu já gastei tudo. Seus olhos ficaram ainda maiores. Era a primeira vez que Fresia mostrava essas emoções. Ele usou todo o legado da Rainha do Verão em menos de um ano. Eu vendi tudo que estava dentro do Entrega com exceção do que eu precisava e acabei gastando todo o dinheiro. Alguém ofegou atrás dele. Fresia se virou para olhar. A Tran tinha ajudado Yonvou a vender tudo em segredo no mercado negro, então ele sabia quanto dinheiro Yonvou tinha ganhado. Era o suficiente para um clã enorme gastar por vários anos. Ele não conseguia imaginar com que Yonvou tinha gastado tudo aquilo. E sem mencionar que isso ainda não foi o suficiente para Yonvou. Ele não tinha o suficiente para construir a masmorra, restaurar o espaço exterior, reestruturar um laboratório e construir sua própria forja. Oh! Fresia caiu na gargalhada, surpreendendo a Tran ainda mais. Ele nunca ouviu falar da líder rindo. As risadas pararam de repente e os olhos de Fresia se tornaram tão astutos quanto os de uma cobra. Ela disse, parece que os seus gastos têm o mesmo tamanho da sua ambição. Ela não conseguiu não se impressionar com a velocidade com que Yonvou gastou todo aquele dinheiro. A quantidade era maior até do que os padrões da pela mesa. Ela podia ver qual era o objetivo de Yonvou. Ele estava tentando engolir a torre. Ele era avarento, mas avareza sem consumo era só ganância. Com consumo, se tornava ambição. Fresia gostou disso.
Ela não sabia se ele seria só outra mariposa que voaria direto para o fogo, mas aconteça o que acontecer, ele com certeza faria algo grande e de quanto você precisa. Quanto mais, melhor. Provavelmente eu vou usar tudo muito rápido. Você faz parecer que está gastando água da torneira. A risada de Frezia estava cheia de humor e sarcasmo. Já entendi o que você está tentando fazer. E os membros do clã? Você já escolheu? Tenho algumas pessoas em mente. Eles não são fracos, HM. Se fosse para escolher pessoas assim, eu não teria usado todo o legado da Rainha do Verão. Ótimo. Eu vou te patrocinar. Frezia concordou com sua cabeça de forma séria. Você pode conversar sobre os detalhes com Atran. Atran ficou surpreso ao ser mencionado. Frezia estreitou seus olhos e o encarou. O que foi? É muito problema para você. Se for, não vou forçá-lo. Atran rapidamente caiu de joelhos e se curvou. Não. Obrigado por me dar essa chance. Frezia assentiu. Ninguém podia recusar um pedido seu. Ela fez o impossível se tornar possível. Yonvou estalou a língua enquanto a observava. Frezia tinha uma aparência serena, mas ela era uma investidora que tomava grandes riscos. Ela nem perguntou sobre as coisas que ele precisava, sobre o patrocínio ou outros assuntos. Ela simplesmente deixou tudo nas mãos de Atran. Significava que ela tinha confiança que conseguiria lidar com qualquer quantia. Será que todos no nível dela eram assim? Ele não sabia quais eram seus limites e sempre que cruzava com pessoas como ela, ele só pensava em uma coisa: governante. Frezia tinha as qualidades de uma soberana. Ela esperava que aqueles que trabalhassem com ela tivessem as mesmas qualidades e Yonvou estava feliz por ela tê-lo reconhecido. Pelo menos ele não tinha perdido para o seu irmão mais novo. Então a luz ao redor do corpo de Frezia começou a se dispersar. Já está na hora. Antes de eu ir, deixe-me dizer uma coisa. A Frezia falou calmamente com olhos sábios. Eu sou uma investidora típica. Não faço coisas que ferem meus interesses e essa é a responsabilidade que vem junto com o meu dinheiro. Se você achar que não vai conseguir me pagar de volta ou até mesmo os juros, Frezia não continuou. Ela estava dizendo para ele imaginar o resto por conta própria. Yonvou concordou. Ele sabia sobre a fortuna dela e suas conexões. O lobo branco se levantou e Frezia acariciou sua cabeça antes de pular para cima dele. Ela estava prestes a se virar para ir embora quando Yonvou fez uma última pergunta. Como está Yu? Yu? O lobo branco parou. Um pouco antes de Frezia desaparecer, ela inclinou a cabeça para o lado enquanto seus olhos brilhavam. Aquele antropomórfico. Ele está indo bem. Foi você que o enviou para o jardim. Frezia olhou para Yonvou de modo estranho. Então ela sorriu, balançando sua cabeça. É a primeira vez que alguém tenta testar as minhas qualificações para ser uma patrocinadora. Mas, espero que você não faça mais esses tipos de coisas a partir de agora para que não haja nenhum mal-entendido. E então o acordo foi fechado. Atran olhou para Yonvou em pânico. Ele tinha se tornado uma erva daninha pela mesa, uma grande honra para um mercador misterioso, mas ele também tinha várias perguntas. Yu? Quem é esse? Yonvou percebeu que ele queria perguntar várias coisas, mas simplesmente balançou a cabeça e não respondeu, dando um sorriso por trás da máscara. O garoto inútil do tutorial que estava tão assustado que todos os seus pelos se arrepiavam, Yonvou ainda se lembrava de como o garoto o agradeceu e até o chamou de Unga. Ele estava curioso para saber como Yu estava indo e as palavras de Frezia o deixaram aliviado por ele estar indo melhor do que esperava. O 98º andar era uma terra de mistérios onde deuses e demônios viviam e onde nenhum jogador conseguiu colocar os pés. Era dividido em duas regiões enormes que eram divididas ainda mais em incontáveis sociedades que faziam parecer como se tudo fosse desmoronar a qualquer momento. Hermes estava se encontrando com sua linda irmã, Atena, no Olimpo, uma das maiores sociedades. O comportamento sombrio de Atena contrastava com o comportamento tranquilo de Hermes. Parece que o nosso tio tolo decidiu matar aquele garoto. A voz de Atena estava cheia de aborrecimento e frustração com o que seu tio, Poseidon, estava tentando fazer.
Capítulo 260, Crescimento. 10 jogadores que zombavam dos deuses tinham que receber punição divina. Atena, que tinha olhos e ouvidos por todo o Olimpo, ficou sabendo que Poseidon deu essas ordens para seus subordinados e era óbvio quem era o jogador em questão, Shainhonvou. Atena esteve observando suas façanhas com grande interesse. Já que Poseidon tinha comandado que ele fosse punido, ela foi procurar por Hermes, cheia de raiva. Hermes não conseguiu evitar de rir quando viu sua irmã, deixando-a mais irritada. Ela levantou uma de suas sobrancelhas e o encarou. O que é tão engraçado? Não é nada. É que eu nunca te vi assim tão afobada. Atena franziu as sobrancelhas. Ela calou a boca e não disse mais nada. Hermes achou a situação inteira hilária. Ele se encontrou com Ionvou algumas vezes, mas Atena só entrou em contato com ele quando Ionvou sacrificou Aegis. Ainda assim, ela se preocupava com Ionvou como se fosse seu próprio filho ou apóstolo. Como Hermes sabia um motivo, ele não falou muito sobre isso, mas ainda ficou interessado ao ver a deusa da guerra que fazia os demônios tremerem de medo agindo assim. Que tipo de expressão seus irmãos fariam? Ou seu pai? Claro que ele ainda estava em um sono profundo, então não sabia o que estava acontecendo. Graças a isso, podemos agir. Hermes organizou seus pensamentos e disse, não tenha tanta pressa, irmã. Nós conhecemos aquele garoto melhor do que ninguém. A pele ao redor dos olhos de Hermes se enrugou. Foi ele quem limpou o chão com Agares. E ele também tem alguns aliados astutos, assim como as jiboias que eu criei. Podemos ficar sentados e assistir o nosso tio sofrer. Se ele precisar de ajuda, podemos interferir. Deve ser tão bom ser tão despreocupado. Atena bufou enquanto saía da residência de Hermes. Ele deu um sorriso irônico enquanto observava sua irmã indo embora. Não tem nada que possamos fazer, irmã. Não podemos fazer nada daqui, nem o nosso tio. Hermes sussurrou para si mesmo com um suspiro, graças a esse sistema desgraçado e o todos por um, que merece sofrer uma morte horrível ou até mais que isso. Ele se virou e fechou os olhos, se concentrando na consciência do seu corpo verdadeiro. Uma imagem apareceu e ele viu Ionvou se movendo. Hermes de repente ficou curioso para saber quantos deuses e demônios estavam usando esse método para observar Ionvou no momento. Espero que isso seja o suficiente. O ancião-chefe abaixou seu pincel. Ele esteve olhando para o livro diante dele por tanto tempo que seus olhos estavam cansados. Ele os massageou, mas a sensação de exaustão não desapareceu. Ele podia circular energia para aliviar a exaustão física, mas a exaustão mental era algo totalmente diferente. Isso estava acontecendo porque ele estava escrevendo um livro de um mudong que ele nunca teve a intenção de escrever. Livro Marcial do Relâmpago de Sangue era um texto sobre a divinação que o ancião-chefe aprendeu quando era mais jovem. Apesar de ter falado daquele jeito com Punch, ele já estava organizando todas as informações em um livro para ele. No entanto, não era um processo fácil. A energia sólida sem forma que o ancião-chefe usava era baseada em conceitos que ele não sabia como descrever. Porém, o desafio era parcialmente o motivo pelo qual ele queria fazer isso. Em sua juventude, o ancião-chefe era completamente obcecado por Mudong e até perdeu a chance de se casar por causa de seus estudos. Ele não tinha nenhum sucessor porque não tinha tempo para ter um discípulo. Mas como a maioria das pessoas desejava deixar vestígios de si mesmas para trás depois da morte, ele estava pensando em procurar por um sucessor, antes mesmo de Punch vir pedir para aprender o relâmpago de sangue. Ainda assim, o ancião-chefe não poderia simplesmente dá-lo de mão beijada, então ele testou o orgulho de Punch. Ele havia começado um treinamento isolado e ainda não tinha saído. Isso significava que Punch tinha a tenacidade que correspondia ao seu potencial. O ancião-chefe teria que confirmar depois que Punch saísse da sala Myung-byuk, mas ele já estava quase certo de que Punch era um candidato merecedor. O ancião-chefe tinha começado a escrever sem preocupações, mas o trabalho não acabou como ele esperava. Era difícil de se escrever sobre conceitos que estavam em sua cabeça, mas pensar neles fez com que seu entendimento do relâmpago de sangue ficasse ainda mais profundo.
Agora tudo o que ele precisava se preocupar era como daria o livro para Punch. Estou hesitando porque já posso imaginar a reação dele. A tribo inteira concordava que a pessoa que se parecia mais com o rei marcial mais jovem era o Punch. Quando recebesse o livro, ele provavelmente ficaria tão feliz que causaria uma enorme bagunça. O ancião-chefe já tinha sofrido bastante com o rei marcial e estava tentando pensar em um modo de dar o livro a Punch sem causar uma comoção. Punch vai ficar feliz quando ver isso. O ancião-chefe recobrou seus sentidos quando uma voz quebrou de repente a sua concentração. Yonvoo estava na frente dele. O ancião-chefe arregalou os olhos por perceber que não tinha sentido ele se aproximar. HM? Há quanto tempo você está aqui? Eu te chamei várias vezes lá de fora. Não recebi nenhuma resposta, então simplesmente entrei. Peço desculpas se eu fui rude. Não se preocupe. Nós todos somos uma família. E sinto como se faz um tempo desde que vi você pela última vez. O ancião-chefe examinou Yonvoo de cima a baixo. Depois que Yonvoo completou o treinamento de Galliard, ele quase nunca saía e nenhum dos membros da tribo, nem mesmo o rei marcial ou o ancião-chefe, foram visitá-lo. Eles estavam acostumados a treinar isolados ou estavam muito ocupados para se socializar. Na verdade, eles queriam saber por que ele tinha terminado seu treinamento tão rápido. Yonvoo parecia diferente dessa vez, mais forte e resistente. Antes ele emitia uma aura afiada, como se pudesse explodir a qualquer momento, mas agora parecia mais calmo. Parece que ele encontrou o seu caminho. E conseguiu fazer isso muito rápido. Ele não vai tropeçar mesmo se aprender mais coisas no futuro. No entanto, ele também percebeu que seria difícil para Yonvoo ficar ainda mais forte. Mesmo assim, ele estava orgulhoso pelo fato de Yonvoo ter chegado ao nível de um especialista e agora podia usar energia sólida. Por que está aqui? Se está procurando pelo líder da tribo, ele provavelmente está no escritório. Eu já fui ver o Sezong-Nin então. Eu queria saber onde está a Edora. A Edora tinha saído para subir a torre e Yonvoo ficou sabendo que ela já tinha passado do 30º andar algum tempo atrás. O artefato de comunicação de Yonvoo estava quebrado e ele não teve a chance de consertá-lo porque estava ocupado treinando. Ela veio visitar um tempo atrás. Provavelmente está no 36º andar agora. Os olhos de Yonvoo brilharam. Ela está progredindo bastante. Ela se tornou bastante habilidosa e está se acostumando com a espada Yang. Yonvoo deu um pequeno sorriso. O outro lado da espada Yang era a espada Yin, mas ele não sabia quando conseguiria desbloqueá-la. Mas por que você está procurando por ela tão de repente? Posso entrar em contato com ela se quiser. Yonvoo balançou a cabeça. Não se preocupe, não precisa ter pressa. Eu posso me encontrar com ela lá. Então você. O ancião-chefe arregalou os olhos quando percebeu quais eram os planos de Yonvoo. Yonvoo concordou de forma séria. Sim. Vou voltar a subir os andares. Yonvoo terminou de se despedir da tribo dos Unichifres depois de falar com o ancião-chefe. Depois que entrou em contato com a pela mesa, ele tinha terminado tudo que precisava para começar um clã. Agora só faltava uma coisa. A Rainha do Verão. Yonvoo saiu da residência do ancião-chefe e entrou na masmorra de Bou. A masmorra tinha mudado bastante desde a última vez que esteve nela e a diferença já era visível na entrada. Guerreiros esqueletos em armaduras se ajoelharam para prestar respeito ao mestre de seu mestre. Enquanto caminhava pelo longo caminho, os mortos-vivos paravam o que estavam fazendo para se curvarem para ele como cidadãos, cumprimentando seu rei. Clip-clop. Bou chegou com cavaleiros esqueletos, usando armaduras brilhantes do depósito de armaduras da Rainha do Verão, seguindo atrás dele montados em cavalos. A mudança dos fantasmas de baixo nível que enchiam a masmorra era surpreendente. Tudo era uma surpresa para Yonvoo, que não tinha prestado atenção na masmorra depois de deixar tudo nas mãos de Bou. O mestre chegou enquanto Bou se curvava para Yonvoo. Os cavaleiros esqueletos desmontaram e se ajoelharam. Yonvoo observou mais de perto e conseguiu ver magos, chamas, lanceiros e outros mortos-vivos atrás dos cavaleiros.
Também tinham zumbis, ghouls, banshees e espectros. Parecia que Bo tinha trazido todos para cumprimentá-lo. Mas Yonvo achava que isso era um pouco teatral demais. O que é tudo isso? O nosso mestre chegou. Estamos aqui para cumprimentá-lo do jeito certo. Chega, isso é exagero. Podem voltar a fazer o que estavam fazendo. Nós seguimos as suas ordens. Bo concordou com a cabeça e acenou com sua mão. Os mortos-vivos se levantaram e voltaram para seus afazeres. Yonvo suspirou. Era ótimo que Bo estivesse ficando mais independente conforme ficava mais forte, mas por outro lado, era vergonhoso como Bo exagerava nas coisas algumas vezes. Ainda assim, não era uma coisa ruim. Era até que divertido ser cumprimentado assim de vez em quando. Yonvo só não queria que ele exagerasse. Como o projeto está indo? Estamos na metade. Vamos. Yonvo estava se referindo ao plano deles de criar um dragão de ossos. Yonvo foi até o centro da masmorra com Bo. Eles tinham dividido o Intremia em um núcleo rodeado por 2 anéis. Quanto mais próximo Yonvo chegava do centro, maiores eram os níveis dos mortos-vivos. Ele ocasionalmente via bestas demoníacas ou bestas fantasmas voando. A masmorra era um labirinto complexo e uma volta errada faria com que a pessoa se perdesse completamente. Também estava cheia de círculos mágicos e armadilhas defensivas. Yonvo conseguiu ver quanto esforço Bo teve que usar para fazer tudo isso. Quando chegaram no centro e saíram do labirinto, ele viu o cadáver da Rainha do Verão deitado em cima de um enorme círculo mágico. Seu couro tinha mudado de vermelho rubi para preto por causa da quantidade de veneno demoníaco soberano que tinham injetado em seu corpo. Clic-clac. Os subordinados esqueletos estavam cortando o corpo em pedaços com facas afiadas. As escamas da Rainha do Verão eram tão duras que eles precisavam ter cuidado extra. Felizmente, os subordinados esqueletos não tinham pensamentos próprios, então não podiam cometer erros já que só estavam seguindo ordens. Tenham cuidado. Nada pode ser danificado. Separem os pedaços que já cortaram. Rebecca andava entre os esqueletos de forma energética. Shannon e Ryong faziam as coisas que os subordinados esqueletos não conseguiam. Nova também estava liderando um esquadrão de esqueletos para realizar tarefas que Yonvo tinha pedido, emprestando um pouco de suas experiências também. Bran estava ao lado dele, ajudando sempre que podia. Ananta ainda não estava completamente curada, apesar de estar melhorando, então ele fazia algumas tarefas sempre que tinha algum tempo sobrando. Yonvo passou por eles indo em direção à Rainha do Verão, que estava sentada imobilizada por ferro divino com uma expressão sombria em seu rosto enquanto observava seu corpo sendo cortado. Ela estava completamente sem poderes e havia caído de seu pedestal imponente. Ismenius Yonvo chegou do lado da Rainha do Verão. Ela lentamente olhou para Yonvo. Ela ainda não tinha se perdido completamente. Acho que está na hora. A Rainha do Verão sorriu friamente, percebendo como seriam seus últimos momentos. Yonvo lentamente tirou sua máscara. Ele não negou. Sim, está satisfeito? É claro. Yonvo deu um pequeno sorriso e então seus olhos ficaram frios. Suas pupilas se transformaram e tomaram um formato vertical que brilhavam como os olhos de uma cobra caçando sua presa. Ah! É claro. Vingança, se era disso que você estava atrás, fez um ótimo trabalho. Só o todos por um conseguiu me reduzir a esse estado uma vez, mas estamos falando do todos por um. É incrível você ter conseguido fazer a mesma coisa. A Rainha do Verão caiu na gargalhada. Ela sempre foi uma predadora, mas agora era presa desamparada de Yonvo. Então essa era a sensação. A maioria das pessoas que ela caçou choraram ou imploraram nos seus últimos momentos, mas ela não sabia como expressar nenhum desses sentimentos. Ela só podia rir ao pensar que o último dragão desapareceria para sempre. Ela fechou seus olhos. A Rainha do Verão já tinha desistido muito tempo atrás e não queria mostrar nenhum medo. Naquele momento, ela percebeu que esse era um modo de pensar que Sha Junwo mencionou. Ela sempre teve a ambição de ser a melhor e agora a maldição da solidão estava sendo desfeita.
Mas se você conseguir se livrar dessa maldição, vai passar a enxergar as coisas de uma nova perspectiva. Só assim eu vou poder te ajudar, Ismênios. Procure por mim quando isso acontecer. Era disso que Yonvou estava falando. Yonvou colocou sua mão no topo da cabeça da Rainha do Verão e ativou a espada vampírica de Bathory. A alma fraca da Rainha do Verão começou a fluir para dentro de Yonvou. Voz. Chamas começaram a queimar no corpo dele. Continua no próximo vídeo.